Olá, eu sou a professora Gabriela, sou professora de Geografia da Escola de Ensino Médio Deputado Manuel Rodrigues. Esta aula vai para as turmas de segundo ano. Iremos continuar o nosso assunto sobre indústrias, capítulo 6, e o subtema distribuição das indústrias. Para falarmos sobre distribuição das indústrias, vamos estudar os fatores locacionais que favorecem a instalação das indústrias em um determinado lugar. Fatores locacionais são diversas características de determinado lugar que favorecem a instalação de indústrias. No entanto, diz o livro de vocês, no momento de optar para uma localidade para situar uma indústria, os empresários consideram quais fatores são mais importantes para aumentar a taxa de lucro do seu investimento. Quais são eles, os principais fatores locacionais? Vamos estudar cada um, mas nós temos aqui citados fontes de matéria-prima, fontes de energia, disponibilidade de mão de obra, pesquisa e desenvolvimento, mercado consumidor, rede de comunicações e incentivos fiscais. Para o nosso slide, eu coloquei alguns exemplos. Por exemplo, mão de obra qualificada ou não. É um fator locacional bastante importante, principalmente se a mão de obra for barata, para eles, né? Para os empresários. No caso, em muitos casos, as empresas buscam aqueles lugares em que há um conjunto muito amplo e barato de mão de obra e que atenda os seus interesses. Então, é um fator locacional bastante importante para a instalação de uma indústria. Logo depois, nós temos aqui a disponibilidade de matéria-prima. Lugares que apresentam fácil acesso a matérias-primas também são considerados vantajosos para a instalação de empresas. Perceba que uma empresa que irá se instalar próxima à matéria-prima, ela vai gastar muito pouco com o transporte daquela matéria-prima, porque se ela se instalar longe, logicamente, a matéria-prima ainda vai ter que ser transportada para chegar até ela. Então, é um fator bastante importante que minimiza aí os gastos dos empresários. Logo depois, nós temos aqui uma lista para ficar mais rápido e mais fácil a nossa aula, que eu coloquei, primeiramente, leis ambientais e trabalhistas frágeis. Qual a empresa que vai querer ter leis trabalhistas e leis que as proíbam de fazer determinados investimentos no meio ambiente ou com relação aos empregos, né? Então, perceba, os empresários eles sempre vão optar por locais onde essas leis sejam mais flexíveis. Por exemplo, Brasil, onde as leis são bastante flexíveis. Isso é legal? Para eles, sim. Para o meio ambiente, para a classe trabalhista, claro que não. Logo depois, nós temos aí mão de obra barata, certo? Que é como eu estou falando para vocês sobre a grande exploração de mão de obra que ocorre aqui no nosso país também. Nós temos os incentivos fiscais, onde cita aqui no livro de vocês redução ou isenção de impostos concedida pelo Estado nas 3 esferas de poder. Foi através também dos incentivos fiscais que surgiu um grande fenômeno aí, que foi a desconcentração industrial, onde muitas empresas começaram a se expandir, pois as empresas se concentravam sempre na região sudeste. Eu coloquei até esse mapa aqui para vocês. Perceba que na região sudeste era né, a região onde existia um grande conglomerado industrial. Porém, quando ocorreu aí a desconcentração industrial, por conta também desses incentivos fiscais em outros locais do Brasil, as empresas começaram a se expandir e as outras regiões do Brasil começou a se industrializar. Nós temos aqui também no livro de vocês falando sobre o mercado consumidor. Claro que se eu tenho uma empresa, uma indústria têxtil que fabrique roupas, eu vou querer um mercado consumidor próximo a mim para que eu possa vender meus produtos. Então, o mercado consumidor ele é um dos mais importantes fatores locacionais para uma indústria. Porém, hoje nós sabemos que muitas indústrias, temos aí no Brasil diversas indústrias de exportação, onde os produtos são sempre exportados para outros países. Então, esse fator locacional de mercado consumidor, para a gente, nós temos aí também o mercado externo, né? O livro de vocês também cita as redes de telecomunicações.
Muito importante. Qual é a empresa que vai querer se estabilizar em um local que não tem acesso a telecomunicações, à internet? Então, é um fator locacional muito importante. Bom, é importante citar também que através da revolução técnico-científica, né, que ocorreu a partir dos anos 90, ocorreu também, como eu falei para vocês, a desconcentração da atividade industrial. Com a globalização, os avanços dos transportes e nas telecomunicações fizeram com que as indústrias não precisassem se instalar próximas ao seu mercado consumidor. Foi como eu falei sobre a exportação. Para as grandes corporações, o mercado consumidor é o mundo todo. E isso é verdade, né, pessoal? Por exemplo, a Nike, produtora de calçados e material esportivo, está sediada nos Estados Unidos, mas contrata empresas terceirizadas para produzir tênis, bolas, agasalhos, entre outros itens, em países de mão de obra barata, sobretudo na região da Ásia e América do Sul. Então, perceba, nós temos aí a Apple, a Nike, e isso é o capitalismo, né, pessoal? O capitalismo informacional, a marca, o produto simbólico é a mais importante que o produto material. Então, o que ele diz? A marca se torna mais importante do que o produto, né? Então, perceba que a desconcentração industrial, ela ocorreu de uma forma muito grande no mundo todo, a partir dos anos 90, quando aconteceu aí a terceira revolução industrial. Então, eu vou deixar um vídeo falando também sobre a desconcentração industrial, quero que vocês assistam e deixem um comentário na plataforma, tá bom? A nossa atividade para essa semana será essa. Falar sobre desconcentração industrial, fatores locacionais, assuntos que são relacionados sim ao nosso tema indústrias, tá bom? Então é isso, segundo ano, um abraço e qualquer dúvida estou por aqui. Próxima aula teremos atividades.